Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal, sintam-se à vontade. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou relatar aqui, eu vou ler uma lista de chorumes e insanidades que eu fiz pegando de uns canais aí que se dizem trabalhistas, nas redes sociais, Facebook, Twitter, etc, YouTube, né? São os canais que se dizem trabalhistas, os capachos do Ciro Gomes. Certo? Bom, essa lista de chorumes e insanidades é feita por uma parcela da militância cirista. Eu não estou generalizando, não estou falando da militância cirista em si, eu estou falando dos mais fanatizados, mais idólatras, mais dodói mesmo, os caras mais capachos do Ciro, né? Que dizem essas atrocidades. E essa pequena parcela é tão capacho do Ciro que chegam até a apoiar a direita, né, e a extrema-direita. O Nando Moura, apoiaram o Nando Moura e o MBL simplesmente por terem elogiado o Ciro Gomes. Simplesmente por isso. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não estou aqui fazendo embate de PDT, PT, discurso de ódio. Eu votei no Ciro Gomes em 2018, eu apoiava o Ciro, né, e sigo apoiando se for necessário. E eu tenho amigos ciristas que me ensinaram um pouco de política, que não fazem parte e não compartilho aqui dessa lista de chorumes e insanidades que eu vou listar para vocês, ok? E também isso aqui não é uma defesa do petismo, tá? Eu me coloco na função de defender, de listar essa lista de chorumes, porque eu me sinto ofendido, né? Mesmo eu não sendo petista de carteirinha, mesmo eu não sendo petista ou lulopetista, né? Mas como eu voto no Lula no segundo turno contra o Bolsonaro e voto no Ciro Gomes contra o Bolsonaro, e eu sou do espectro progressista, né? Eu não sou obrigado a compactuar com essas besteiras ditas por esses canalhas idiotas, né, que seguem dizendo essas bobagens. E outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo discurso de ódio nem alimentando o discurso de ódio. Quem faz discurso de ódio é esse grupo aí, essa galera aí, né? Eles sim fazem discurso de ódio. Não é narrativa, não é opinião, não são críticas, é puro discurso de ódio. Então vamos lá. Então essa galera acaba ofendendo todos os petistas, todos os lulopetistas. Né? E é claro que o PT é um dos maiores partidos, né, da esquerda. Um dos maiores não, é o maior partido que se diz a esquerda, né, brasileira. Né? E dentro do PT tem gente boa e tem gente ruim. Eu não vou aqui ficar fazendo defesa de um partido ou fazer uma defesa partidária. Esse não é o objetivo desse vídeo, ok? Só para deixar bem claro. Tem muita gente que eu admiro dentro do PT. Muita gente não. Algumas pessoas eu admiro dentro do PT. Então eu me sinto, de uma certa forma, ofendido. Essa galera xinga, difama, ofende, falam tudo quanto é coisa do lulopetismo, fascistas e o caramba, e, enfim, golpistas. Então eu me sinto ofendido porque isso é puro discurso de ódio. Bom, vou dizer essa lista de pessoas canalhas, né, e desonestas que são capazes de dizer essas insanidades. Começando com: o Lula e o PT não querem o impeachment do Bolsonaro. Ora, vários representantes, inclusive a Gleice Hoffmann e outros representantes do PT, assinaram o impeachment de Bolsonaro, certo? O Lula não é obrigado a ir a todas as manifestações. Por N motivos ele não foi às manifestações e provavelmente não vai na manifestação do dia 15. Né? E essa galera põe tudo culpa no Lula, né? Dizendo que o Lula e o PT não querem o impeachment de Bolsonaro. Isso é uma insanidade.
Isso é uma loucura. Sabe, teve uma boa parte do PT que foram nas ruas, nas manifestações, no qual essa galera desqualifica e foram lá pedir fora Bolsonaro. Foram petistas, a maior parte deles petistas, foram várias vezes para as ruas gritar fora Bolsonaro e vem esses canalhas dizerem que eles não querem, o Lula não quer o impeachment. Inclusive o Lula já falou isso nos vídeos dele, que ele é a favor do impeachment do Bolsonaro. Isso só mostra que vocês, ao invés de ficar fazendo um discurso de ódio, só mostra que vocês não acompanham as redes sociais do Lula, né, do que o Lula fala. Outra coisa que eles falam, essa esquerda vagabunda, identitária, são todos maconheiros e vândalos. Primeiro, que a esquerda, nem toda a esquerda é identitária, é uma parcela da esquerda que é identitária. E outra coisa, a direita roubou essa pauta do identitarismo, certo? Quem é identitário hoje é a direita, não é a esquerda. Isso eu falo com convicção e com certeza. E esse negócio de chamar da esquerda de maconheiros, né, sempre querendo desqualificar a esquerda, não são todos mundo, não é todo mundo da esquerda que é maconheiro, certo? Vocês é que são a favor desse narco-estado miliciano que a gente vive, certo? Que são a favor dessa merda, entendeu? Vocês são conservadores, né? Então a gente nós somos contra isso. Queremos uma mudança diferente de vocês. E vândalos porque eles se associam a meio gatos pingados de pessoas que cometeram truculência, confusão nas manifestações que teve das esquerdas. Essas pessoas proibicionistas que gritam, seu maconheiro, você tinha que estar preso, não sei o quê. Essas pessoas são a favor desse narco-estado, simples assim. São a favor da carceragem em massa, e isso não é pauta de esquerda, certo? Você lotar as pessoas na carceragem por ter rodado com pequenas quantidades de entorpecente não é ser a favor do progressismo, não é uma pauta de esquerda, meu amigo. Outra coisa que eles dizem, o Lula é responsável pela criação do bolsonarismo. Eu nunca vi tanta insanidade, tanto chorume ao mesmo tempo dizer uma coisa dessa. O Lula, ele já não faz parte dentro da política, ele estava preso até pouco tempo. Há 11 anos que ele não governa esse país. Como é que o Lula pode ser responsável pelo bolsonarismo em 2017, 2018? Responsável pela criação do bolsonarismo? Isso é um absurdo abissal, né? Isso é um absurdo, é insano dizer isso, porque quem foi a favor do bolsonarismo, quem criou o bolsonarismo foi a galera que votou no Bolsonaro por causa do antipetismo, né? Por causa do antipetismo, não por causa do petismo. Não por causa do Lula. O Lula nem estava concorrendo, certo? Ele estava ganhando nas pesquisas, né? Tiraram ele, prenderam ele, e aí? Como é que o PT e o Lula é responsável pelo bolsonarismo? Tá errado, isso é equivocado. Quem fala isso, esse tipo de coisa, é gente extremista. Os extremismos beiram, eles se igualam, né? Tanto da extrema direita quanto isso, né? Quanto esse tipo de extremismo. Então, para mim, é puro extremismo e discurso de ódio, claro. Bom, outra insanidade que eles dizem, o PT e o Lula deram um golpe na Dilma. Esse pessoal, essa galera aí é capacho, é papagaio do Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou isso ontem ou anteontem, né, não sei quando, e eles começam a repetir isso, né, que o PT e o Lula, é insanidade isso, deram um golpe na Dilma. É uma coisa assim que não rima lé com cré, sabe? Não tem nexo. Outra coisa que eles dizem é... Quem botou o Bolsonaro na presidência foi o PT. Não, meu amigo. Foram as pessoas que não queriam os outros partidos e o PT e que votaram no Bolsonaro que são culpados de ter eleito o Bolsonaro.
né? O Nando Moura foi um dos responsáveis por ter... Ele fez campanha para o Bolsonaro. MBL fez campanha para o Bolsonaro. E quem abraça essa galera é essa galera aí cirista. É a galera que abraça o mesmo pessoal que botou o Bolsonaro na presidência. Não foi o PT. Os petistas não votaram, não apertaram 17, certo? É uma desonestidade muito grande dizer isso. E para essa galera, o Bolsonaro é uma mocinha perto do Lula, né? O Lula é o principal inimigo, a principal persona não grata, né? É o maior vilão de todos, né? Eles são obcecados pelo Lula, o tempo todo falando do Lula, enfim. Outra coisa que eles dizem, petistas e bolsonaristas são a mesma coisa, do mesmo espectro, do mesmo mindset, seguem a mesma cartilha bolsonarista. Não, amigo. Quem segue a cartilha bolsonarista são vocês. Se amanhã o Bolsonaro elogiar o Ciro Gomes, vocês vão estar fazendo aliança com o Bolsonaro. Quem admira a direita e a extrema-direita são vocês. O pessoal do espectro progressista, do campo progressista, não faz isso, não tem essa ideologia. Outra coisa que eles falam, Ciro Gomes vai ganhar no primeiro turno. Bom, vamos ver, né? Vamos ver se ele realmente vai ganhar no primeiro turno. Acho muito cedo para dizer isso. Outra coisa que eles falam, os petistas não param de atacar o Ciro Gomes. Ora, todo mundo sabe, todo mundo que segue o Ciro Gomes e segue o Lula, sabe que o Ciro Gomes é que tem uma campanha legítima, né? Tem um PNDL, uma campanha para atacar o Lula. E ele segue atacando sem parar. Tanto que ele falou de vamos fazer uma trégua. Mas que porra de trégua é essa, cara? Tu tá numa guerra, bicho. Vocês conseguem entender a doença? E essa galera, essa parcela da militância cirista inverte os valores. Falam que o Lula que ataca o Ciro Gomes, que vive atacando o Ciro Gomes. O Lula não... Quem acompanha o Lula sabe que não ataca o Ciro Gomes, né? A militância petista não para de atacar o Ciro Gomes. Ora, como se o Ciro Gomes não atacasse incessantemente, incisivamente o Lula, o tempo todo. E a militância mais ainda. Outra coisa que eles dizem, a Dilma mereceu impeachment porque ela pedalou. Parabéns. É o discurso golpista. Isso é exatamente o discurso golpista, porque ela pedalou. O Bolsonaro já fez 1 milhão de coisas aí, e aí? Não caiu por quê? Me expliquem isso. Outra coisa que eles falam, todos os petistas, generalizando, hein? Não é uma parcela não, todos os petistas são golpistas e fascistas. Olha isso. Chamam o lulopetismo de fascistas e golpistas. É muita cara de pau, não é verdade? É uma insanidade. E essa parcela, essa galera vive atacando o campo da esquerda o tempo todo. Os esquerdistas o tempo todo, desqualificando as manifestações, né? Botando na conta de uns gatos pingados que fazem vândalo, enfim, confusão. A galera que tem ódio da esquerda, ódio do campo da esquerda, né? Eles só elogiam, só passam a mão em quem estiver elogiando o Ciro Gomes. Se não estiver elogiando o Ciro Gomes, é bala, é bala. Outra coisa que eles falam, o Lula é o maior corrupto da história mundial. Então provem. Eu sei que a justiça é tarda, mas provem então que o Lula, né? Porque se você não provar a culpa do Lula, se não tiver provas, o Lula segue sendo inocente e a justiça funciona assim, certo? Eu não estou falando que o cara é inocente, eu não posso afirmar isso, né? Eu, Scud, eu não estou passando pano, não estou falando que não houve corrupção, etc, etc. Isso aqui não vou falar, não cabe, não é o foco desse vídeo aqui trazer essa questão. Agora, se você vem falar que o cara roubou bilhões e bilhões, né, você tem que ver o patrimônio dele. O patrimônio do Bolsonaro é muito maior do que o patrimônio do Lula. E esse dinheiro tem que estar em algum lugar, certo?
se ele foi o maior corrupto da história. Então isso é uma insanidade, isso é uma loucura dizer isso. O maior partido que roubou nesse país e segue roubando é o PP, é o MDB, o DEM. Então, pessoal, isso aí é apenas algumas coisinhas que eu consegui reunir, fazer uma lista para vocês. Tem muito mais coisa, muito mais absurdo, é muito mais chorume do que isso, sabe? É discurso de ódio o tempo todo, xingam, chamam de fascistas, chamam de golpistas, chamam de desgraçado, todos os tipos de xingamento, certo? Eu me sinto ofendido porque isso pega no campo do progressista, do campo progressista, e para mim isso é coisa de extremista, cara. Essa galera aí tem que estar na extrema direita, tem que estar na direita, e o Brizola, ele com certeza ele não estaria apoiando isso, não estaria apoiando essa estratégia antipetista, exacerbada, porque uma coisa é você não gostar do PT, uma coisa é você não querer o PT, outra coisa é você fazer uma campanha tipo do PNDL, Projeto Nacional de Destruição do Lula, e ficar 80% batendo no Lula, como se isso fosse surgir um efeito. Claro que pode surgir um efeito, mas para mim isso é insanidade, isso é loucura. Vou falar uma coisa para vocês, eu quero distância desse pessoal. Isso para mim é extremismo, isso para mim é gente que admira a direita, a centro-direita, a extrema-direita, compactua com as pautas, não tem pauta progressista, não tem pauta esquerdista. Você trazer o projeto PND não quer dizer que você é esquerdista. Tem que ter uma justiça social, tem que ter uma função social. Enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.